Bom, vamos continuar então aqui no nosso curso de condução unidimensional em regime estacionário. Na última aula a gente falou sobre sistemas radiais, a gente falou do cilindro, né? Então a gente calculou, determinou, né, a taxa de calor num cilindro, determinou a resistência térmica de condução de um cilindro e o coeficiente global, né? Hoje então a gente vai fazer o mesmo para a esfera, tá? Então, como a gente determina a taxa de calor numa esfera, como é que a gente determina a resistência térmica de condução nessa esfera, o coeficiente global, e vamos falar também aí, né, de raio crítico de isolamento, tanto para cilindro quanto para esfera, tá? Então, partindo aí, né, dessa minha esfera, tá? Eu tenho uma esfera aqui, tá? Então aqui é uma esfera oca, né? De forma que eu tenho um raio interno R1 e um raio externo R2, tá? E a minha taxa de calor está vindo de dentro para fora, tá bom? Então, significando então que a minha superfície interna tem temperatura maior que a minha superfície externa, tá? Então, conforme eu vou caminhando aqui, né? Conforme eu vou caminhando aqui no meu raio, né? Tá? No raio dessa esfera, né? A temperatura está diminuindo. Tá ok? Tá? A temperatura está diminuindo entre entrada e saída, né? Tá? Então eu estou fornecendo calor nessa direção aqui, tá? Então, pegando aqui um trecho qualquer, um dr qualquer, né? Eu tenho minha taxa de calor entrando aqui, né? Num trecho qualquer, né? Tá? Um QR, atravessando aí um certo dr, né? Tá? De forma que na minha saída eu tenho então, né, a taxa de calor que é R mais esse dr aí, ok? Então qual que é a ideia? A ideia é a mesma que a gente usou para placa plana e para cilindro, que é utilizar, né, da lei de Fourier e equacionar, né, para esse caso particular, né, para essa esfera, né? Então partindo de uma equação geral para uma equação mais particular para essa esfera. Então a gente tem lá, né, que a taxa de calor nessa esfera, né, vai ser, ó, menos K, né, da área superficial, né, então K a condutividade térmica, né, lembrando que a gente está supondo condutividade constante, né, vezes a minha área superficial dessa esfera, vezes o gradiente de temperatura dT/dr. Isso aí vai ser igual, então, na minha área superficial é 4πr², tá? Então essa é a área superficial da esfera, vezes a condutividade, vezes aqui, né, o meu gradiente de temperatura. E aí, né, utilizando, né, das condições de contorno, tá? Então, onde a temperatura vai ser igual à temperatura da superfície interna quando o raio for igual ao raio interno. E a temperatura vai ser igual à temperatura da superfície externa quando o raio for igual ao raio externo, né? Eu posso, então, integrar aí, né, em R e em T, né? Tá? Então, eu tenho aí, né, de um lado, né, a integral do raio interno até o raio externo, né, da taxa de calor por 4πr², né, minha área, né, em um dr. Isso é igual, né, a menos a integral entre a superfície interna e externa de k dt. Ok? Bom, tirando aí as constantes, né, tá? Então a gente tem que, né, a minha taxa de calor por 4π, né, vezes aqui a minha integral do raio interno até o raio externo de um dr/r², né, então r aqui, né, ele não é constante, né, então por isso que está sendo integrado, né, isso é igual a menos K, né, e aí a condutividade constante, né, supondo sempre condutividade constante, vezes, né, a integral da superfície interna até a externa de um dt. Tá? Resolvendo então essa equação, né, tá, a gente fica então aqui, né, isso é o mesmo que a taxa de calor por 4π vezes, né, o resultado dessa integral, né, 1 sobre o raio interno menos 1 sobre o raio externo, que é igual a menos K da diferença de temperatura entre a superfície externa e a superfície interna. Tá? Ok. Rearrumando isso, né, então, ajeitando isso para a taxa de calor, né, para o cálculo da taxa de calor, que é o que interessa para a gente nessa primeira parte, né, a gente tem então que a taxa de calor, né, numa esfera, né, ela vai ser igual então a 4 vezes π vezes a condutividade térmica vezes a diferença de temperatura, né, aqui eu já tirei o sinal de menos, então vai ser o maior menos o menor, né, sobre
1 pelo raio interno menos 1 pelo raio externo. Tá ok? Então tá aí, né, o cálculo da taxa de calor para uma esfera, que você já pode perceber que é diferente do cilindro, que é diferente da placa plana. Então esse é um cálculo, né, a gente saiu da equação geral, né, tá, lei de Fourier, né, tá, partimos aqui da lei de Fourier, e para o caso particular da esfera a gente chegou então nesse cálculo de taxa de calor, tá ok? Tá? Então, por isso que é diferente para cilindro, para placa plana e para esfera, né? Cada caso, né, tem a sua particularidade, tá bom? Bom, então a gente viu aqui como é que calcula a taxa de calor, né? E agora a gente vai perceber então como é que a gente determina aí a nossa resistência térmica. A gente vai usar o mesmo artifício que a gente usou para placa plana e para cilindro, então eu vou pegar esse termo aqui, né, e vou passar dividindo, tá? Então vai ficar, né, a diferença de temperatura sobre, né, esse termo dividido por esse termo aqui, ok? Então vamos ver como é que ficou isso daí. Então eu tenho lá, né, a resistência térmica, né, lembrando lá que o cálculo de taxa por resistência térmica é a diferença de temperatura, né, pela somatória das resistências térmicas, tá? No caso aqui a gente está falando por enquanto só da resistência térmica de condução, a de convecção já foi falada, né? Então, mas ali só está RT porque é só de condução que a gente está tratando aqui, né? Então fica aí, né, que, né, a minha resistência térmica de condução na esfera, então vai ser, né, 1 sobre 4π vezes a condutividade vezes, né, lá 1 menos 1 sobre o meu raio interno menos 1 sobre o meu raio externo, tá? Então, da mesma forma que a gente aplicou tanto no cilindro quanto também para a esfera. Ainda eu posso determinar, né, essa resistência térmica nessa forma aqui, tá? Se você pegar o livro do Incropera, ele está determinando dessa forma. Se você pegar o livro do Sengel, por exemplo, ele vai determinar dessa forma. Os dois são iguais, tá? Então a minha resistência térmica, o meu raio externo menos o meu raio interno, sobre 4 vezes π vezes a condutividade vezes o raio interno vezes o raio externo, tá? Então qualquer uma dessas duas aqui, tá? Elas estão apresentando aí a mesma resistência térmica de condução na esfera, tá? Então supondo aqui, né, uma esfera, apesar daqui estar cilindro, tá, gente? Mas onde está cilindro pode ler esfera aqui, tá? É só porque eu aproveitei um desenho já existente lá no livro do Sengel, tá? Então aqui essa esfera aqui eu tenho um fluido interno com um coeficiente convectivo interno e uma temperatura desse meio interno, tá? E aí, né, essa temperatura é maior do que essa superfície aqui, né, de forma então que eu tenho uma resistência térmica de convecção aquecendo essa superfície T1. Depois, T1 é maior que T2, então eu tenho uma resistência térmica de condução, tá? Aqui na esfera e não no cilindro, tá? E por que eu sei que T1 é maior que T2? Porque minha taxa de calor está nessa direção, né? Tá? Então aquecendo aqui, chegando até T2, e aí o meu meio tem temperatura menor do que a minha superfície T2. Então eu tenho uma resistência térmica de convecção aqui. Então, convecção, condução e convecção, ok? Então minha resistência térmica total vai ser a soma dessas resistências, tá? Ficando aqui dessa forma, então, né? Resistência térmica total é resistência térmica de convecção mais a de condução na esfera, né? Então aqui onde está esse cilindro é a esfera, mais a resistência térmica de convecção, tá, do meio. E aí o cálculo então fica aí, né? A resistência térmica de convecção, né? A área, né, 4π vezes o raio interno, R1 ao quadrado, vezes o coeficiente convectivo 1, mais, né, a raio externo menos raio interno, por 4 vezes π, vezes R1 vezes R2, vezes a condutividade, mais, né, a resistência térmica de convecção externa, né, que é lá, né, o 4π R2, né, que agora é R2 ao quadrado, vezes o coeficiente convectivo 2. Ok? Tá? Então, dessa forma aí que a gente vai utilizar a resistência térmica em esfera. Então, veja que a resistência térmica de convecção não mudou. O que está mudando é sempre a resistência térmica de condução. Tá? De convecção não muda, né? É 1 sobre a área vezes o coeficiente convectivo. Tá, ok?
tá? O que muda é sempre o de condução, porque, né, o cálculo de taxa de calor condução para cilindro, esfera e placa plana são diferentes, tá bom? Tá? Ainda, né, a gente também pode determinar o coeficiente global de transferência de calor, tá ok? Tá? E esse coeficiente global de transferência de calor pode ser determinado, né, pensando da mesma forma que a gente pensou já para placa plana e para cilindro, né? Então, lembrando lá que minha taxa de calor é o meu coeficiente global de transferência de calor vezes a área vezes o ΔT, né? Quando eu estou utilizando então meu coeficiente global, né, o U, né, eu vou, né, utilizar, né, do conceito, né, então vou fazer uma analogia lá com a lei de resfriamento de Newton, né, certo? E então, fazendo uma analogia, né, eu posso calcular então a taxa de calor desta forma aqui, né, sendo o meu coeficiente global de transferência de calor, tá? Que eu utilizo aí na minha equação. Então, supondo aqui, né, que eu tenha, né, uma esfera, tá? Uma esfera oca aqui, né, de forma que eu tenho um fluido aqui dentro, ok? Tá? Esse fluido está numa temperatura interna, né, com coeficiente convectivo interno, tem um raio interno e tem um raio externo dessa esfera, e essa esfera depois tem ainda, né, uma camada aqui, né, tá? Pode ser um isolante, por exemplo, né, que tem um outro raio R3. E aí então, esse primeiro material tem uma condutividade, esse segundo material tem outra condutividade, e eu tenho meu meio externo aqui, né, com coeficiente convectivo e uma certa temperatura, tá? Então, a gente já viu, né, que o coeficiente global é o inverso, né, da resistência térmica, tá? E aí aqui, né, para o caso de esfera, ao invés de eu calcular somente o coeficiente global, eu já vou determinar então, né, esse produto aqui, o coeficiente global e a área, tá? Então, coeficiente global vezes a área aqui para o caso de esfera, tá bom? Então, dessa forma, né, a minha unidade aqui, ao invés de ser watt por metro quadrado Kelvin, vai me dar watt por Kelvin, porque eu já estou adicionando a área, né? Então, na hora que for calcular minha taxa de calor, né, esse primeiro trecho aqui, né, o coeficiente global vezes a área já está determinado, então, na verdade, é só pegar o resultado daqui e multiplicar pela diferença de temperatura. Tá? Então, sendo o inverso, né, da somatória das resistências térmicas, então vai ficar 1 sobre, né? E aí aqui, né, a minha resistência de convecção interna, né? Então, 1 pelo coeficiente convectivo interno vezes a área interna, tá? A área 1 aqui, né? Mais a resistência térmica de condução da primeira camada, né? Tá? Então, R2 menos R1 por 4 vezes π, vezes a condutividade térmica desse primeiro material, vezes R1 vezes R2, mais, aí aqui eu tenho uma outra camada, né, tá, que me dá então R3 menos R2, tá, por quê? Porque agora meu raio externo é R3 e meu raio interno é R2, para essa nova camada, sobre 4 vezes π, vezes a condutividade desse novo material, que é K2. Vezes aí, né, R2 vezes R3. Se eu tivesse outras camadas, vou incluindo elas, tá? Mais a resistência térmica de convecção do meio externo, né? Então, 1 sobre o coeficiente convectivo externo vezes a área 3, que é a minha área externa, tá bom? Tá? Lembrando aí, né, que a área de esfera, né, é 4 vezes π vezes r quadrado, né? A gente está trabalhando em raio, né? Se fosse no diâmetro, né? Aí não seria, né, seria diferente, né, tá? πd quadrado, né, tá? Então aqui a minha área aqui, né, 4 vezes π vezes r quadrado. Então aqui é onde minha área 1, né, seria 4 vezes π vezes raio 1 ao quadrado, e lá na minha área 3, 4 vezes π vezes r3 quadrado, tá? Então tá aí, né, o coeficiente global de transferência de calor da esfera. Então, a gente viu como é que a gente determina a taxa de calor numa esfera, como é que a gente determina a resistência térmica de condução numa esfera, tá? Como é que a gente trabalha isso daí, né, na somatória das resistências. Então, quando eu tenho
convecção e condução, né? Viu agora aqui o coeficiente global de transferência de calor também, né? Então aqui, né, já incluído então mais de uma camada de condução, né? Mais de um material, tá? E aí foi um pouco mais rápido que o nossa esfera, porque a gente já utilizou toda a base que a gente já teve aí para placa plana e para cilindro, né? Então, na verdade, todo o conceito que a gente utilizou nas outras geometrias a gente está usando nessa, tá? Agora a gente vai falar de um outro assunto, tá? Ainda dentro dos sistemas radiais, que é um assunto bastante importante, que é o raio crítico de isolamento, tá? Esse assunto ele tanto para cilindro quanto para esfera, né? E o que significa isso, né? Então vamos supor o seguinte: supor aqui que eu tenho aqui um cilindro, tá? Ou uma esfera, no caso aqui um cilindro, né? Onde eu tenho uma tubulação, tá? Eu tenho uma tubulação e nessa tubulação aqui eu tenho um isolamento. Eu tenho um isolamento aqui, tá? Então eu tenho aqui um raio, né? O raio 1 aqui, que é o raio externo da minha tubulação, tá? E eu tenho aqui o meu isolamento, tá? Uma camada de isolamento que vai me dar um raio 2, tá ok? Tá? Então tem aqui o meu raio 1 e tem o meu raio 2. De forma que eu tenho aqui então uma resistência de condução, né? Tá? Nesse meu isolante. E aí eu tenho um meio externo aqui, que eu tenho uma resistência de convecção, tá? Então qual que é o estudo aqui, né? O que a gente quer determinar aqui? Bom, se eu aumentar bastante aqui, né? Se eu for aumentando essa minha camada de isolamento, minha taxa de calor aumenta ou diminui? Bom, vamos supor que isso aqui é um isolante, né? Se isso aqui é um isolante, o que eu quero é o seguinte: eu quero que eu colocando uma camada de isolante aqui, que eu diminua, né? Tá? Que eu vou frear, né, essa troca de calor. Então que minha troca de calor seja mais demorada, né? Tá? Essa é a ideia. Mas vamos pensar no seguinte, né? A taxa de calor vai ser então a diferença de temperatura pela somatória das resistências térmicas, ok? De forma então aí que eu tenho uma temperatura interna, tenho uma temperatura aqui do meio, né? Tá? E tem as minhas resistências térmicas aqui, uma resistência térmica de condução e uma resistência térmica de convecção. Se eu for aumentando o meu raio, tá? Se eu for aumentando esse raio aqui, o que vai acontecendo com essas resistências? Bom, então esta resistência aqui, que é a minha resistência de condução, ela vai aumentando, tá? Então é uma resistência que vai aumentando de condução. Entretanto, né, como esse raio 2 está aumentando, a minha resistência térmica de convecção ela vai diminuindo, né, tá? De forma que vai chegar numa certa posição, né, a gente vai ter uma certa posição onde, ao invés de eu melhorar, né, o meu isolamento, vamos dizer assim, né, eu vou ter na verdade a máxima taxa de transferência de calor, tá ok? Esse ponto aí onde onde o meu raio é tal que eu tenho máxima, né, eu tenho a máxima taxa de calor, esse ponto aí a gente chama ele de raio crítico, tá ok? Então nessa figura aqui, né, nesse gráfico, o que a gente tem aqui, ó? Então esse ponto aqui é o meu raio crítico, tá? Se eu tiver em qualquer posição, né, por exemplo, vamos supor que o meu raio é este daqui, tá? O meu raio, esse R2, ele está nesse ponto, tá? Se ele está nesse ponto aqui, significa então que a minha taxa de calor não é máxima. Então eu estou isolando, tá ok? Tá? Então eu consegui lá, né? Se ele fosse menor, melhor ainda, tá vendo? Então vamos supor que esse aqui é meu R1. Então eu fiz uma camada aqui, né? Tá? Coloquei uma camada de isolante, por exemplo, né? Vamos supor assim, né? Tá? De forma então aqui que, né, eu tenho esta taxa de calor. Se eu for aumentando o meu raio, o que vai acontecendo então com a minha taxa de calor? Ela está aumentando, tá vendo? Ela vai aumentando. De forma que, se eu chegar neste ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, neste raio aqui, que a gente está chamando de raio crítico, tá? Que é o meu ponto de máximo aqui, né? Tá? Nesse ponto aqui eu vou ter a minha máxima taxa de calor, minha máxima, né, taxa de calor aqui. Se o meu raio for maior que o meu raio crítico, e quanto
quanto mais eu aumento aqui o meu raio, olha o que vai acontecendo, eu vou diminuindo então, né? Eu estou diminuindo a minha taxa de calor, tá ok? Então desse lado aqui, quanto mais eu aumento a espessura, eu estou aumentando a minha troca de calor. Esse aqui é o meu, né, meu valor máximo, e quanto mais eu aumento a partir desse ponto máximo, eu vou diminuindo a minha troca de calor. Então, dependendo da função aí, né, do seu isolamento, né, você tem que saber em que ponto que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, sistemas elétricos aí, né? Então eu tenho lá o isolamento de um fio, né, elétrico aí, né? Então, qual que é a minha ideia? A ideia é eu ter um raio tal que eu não dissipe nenhum calor, ou que eu dissipe mais calor, entendeu? Então, ou então eu estou isolando lá uma tubulação, né? Tá passando um fluido por aqui, né? E eu quero isolar, né, essa tubulação. Então a gente tem que se preocupar com qual é esse raio crítico, para que ao invés da gente a gente pode estar pensando que está isolando, mas na verdade a gente está trocando calor, né? Tá? Então é importante a gente saber onde é que está o raio crítico, tá ok? Tá? Esse raio crítico, né, a gente pode determinar ele, a gente pode calcular ele, né? Então eu posso, né, utilizar aqui do meu ponto de máximo aqui, né, tá? Em função do calor, tá? Calor pelo raio, né? Ficando, né, essa diferenciação desta forma, né? Tá? Então o dq sobre dr2, né, que meu raio externo aqui igual a zero, né? Tá? Então meu ponto, este ponto aqui, né, onde eu tenho a máxima taxa de calor, tá? E aí aqui está a expressão, né, para a gente desenvolver, né? Tá? Então tá aí a expressão, né, que está em função aqui, né, da minha taxa de calor, né, meu dq sobre dr2, tá ok? Tá? Eu desenvolvendo isso, eu vou chegar então no meu raio crítico, tá? Ou eu posso utilizar, né, conforme aí os livros, né, a maioria dos livros utiliza, né, que é fazendo a diferenciação pela somatória, né, das resistências térmicas, tá? Ainda pelo DR, né, tá? Então, essa forma e a forma anterior, elas vão chegar no mesmo lugar, tá? Então, fazendo aí, né, minha diferenciação aí nas minhas resistências térmicas por DR, tá? Eu estou procurando aqui qual que é a minha resistência térmica mínima, né? Tá? Então, e eu vou igualar isso aqui a zero também, né? Tá? De forma então que está aqui, né? Tá? Uma parte de condução e uma parte de convecção, né? Tá aqui, tá? E eu desenvolvendo ou né, tanto essa equação quanto a equação anterior, tá? Eu vou ter então aí, né, que, né, para um cilindro, né, esse R2, que vai ser o meu raio crítico, vai ser igual à condutividade térmica pelo coeficiente convectivo do meio, tá, que eu estou tratando. Se for para uma esfera, então desenvolvendo as mesmas equações para uma esfera, eu vou ter então que, né, o meu R2 igual ao raio crítico, né, vai ser então 2 vezes a condutividade pelo coeficiente convectivo, tá? Aqui, né, no meu gráfico, né, eu estou mostrando, né, de novo o que a gente comentou, né? Então, o que acontece? Conforme eu vou aumentando a espessura, tá vendo? Eu parti de um R1 e conforme eu vou aumentando a espessura aqui da minha camada de isolante, por exemplo, né? Então tem um aumento da minha resistência térmica de condução, tá? Uma diminuição da minha resistência térmica de convecção, de forma que vai ter um ponto aí, né? Um ponto aonde a minha resistência térmica total, onde a resistência térmica total vai ser mínimo, tá? Esse ponto de mínimo aqui, ó, este mínimo vai me dar a maior taxa de calor, porque eu tenho a menor resistência. Depois, conforme eu passo essa posição, a minha resistência térmica vai aumentando, que é, né, a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, né, naquele gráfico em função da taxa de calor, tá? Então, né, eu tenho, partindo aqui de um raio inicial, né, conforme eu vou aumentando aqui a minha espessura de camada, né, eu estou diminuindo a minha resistência térmica, então estou aumentando a minha taxa de calor.
até que chega um ponto onde a minha resistência térmica é mínima, tá? Neste ponto a minha taxa de calor é máxima, tá? Depois, partindo desse ponto aqui, se eu continuar aumentando a espessura da minha, né, do meu isolante, a minha resistência térmica vai aumentando de forma que a minha taxa de calor vai diminuindo, ok? Tá? Então tá aí o conceito aí de raio crítico de isolamento, tá? Aqui estão as referências, tá? As referências utilizadas para esse estudo, né, da esfera, tá?